Oi, gente, eu sou a professora Priscila e hoje nós vamos estudar os radicais. Antes de tudo, vamos conhecer os elementos do radical, tá? O radical é esse símbolo aqui, ó, que parece uma casinha. Dentro desse símbolo, dentro dessa casinha, tá o 9, nesse primeiro exemplo, que ele é o radicando, tá? Aqui, um número bem pequenininho, tá vendo? O número 2, ele é o índice da raiz. Esse 2, nesse caso especial, ele não precisa ser escrito. Então, ó, quando você encontrar um radical em que o índice ele não esteja escrito, você sabe que esse índice é o índice 2, tá? A resposta é a raiz. Como é que eu vou ler esse radical aqui? A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Bom, antes de eu explicar o porquê, assim como a adição é a operação inversa da subtração, a multiplicação é a operação inversa da divisão, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Ou seja, o radical, ele tem a operação inversa, que é a potência. Então, eu justifico essa resposta aqui com a potência. Então, vamos lá. Ó, por que a raiz quadrada do número 9 é igual a 3? Porque 3 elevado ao quadrado, ó, esse 2 aqui, ele coincide com o 2 do índice, tá? O índice 2, expoente 2. 3 ao quadrado, que é a mesma coisa do 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes, né? Eu tenho aqui, ó, 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Isso aqui é igual a 9. 3 ao quadrado é igual a 9. 3 vezes 3 é igual a 9, tá? Vamos aqui para um outro exemplo. Eu tenho a raiz cúbica do número 8. Ó, o meu radicando, nesse caso, é o 8. E o índice da raiz aqui é o índice 3. Como é que eu vou ler esse radical? Raiz cúbica do número 8. A raiz cúbica do número 8 vai ser igual a um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, seja igual a 8. Esse número é o número 2. Ó, 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai ser igual, ó, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2, 8. E assim eu justifico a raiz cúbica do 8 ser igual a 2. Eu separei 4 observações que são super importantes nesse estudo para os radicais. Vamos ver? Bom, já preparei o meu quadro aqui, vamos lá para a primeira observação. Para essa primeira observação, eu separei 4 exemplos. Então, vamos lá. Letra A. Raiz quadrada do número 16. Lembrando, quando o índice da raiz não aparece, é porque ele é igual a 2, tá? Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a 16? Esse número é o número 4. Ó, 4 multiplicado por ele mesmo, 4 vezes 4, 16. Essa foi fácil, né? Vamos lá. Letra B. Eu quero saber a raiz quadrada do número 16 negativo, tá? Lembrando, quando o índice não aparece, eu posso colocar aqui, ó, o 2. Tenho aqui uma raiz quadrada. E aí você pode se perguntar, bem, se a raiz quadrada do 16 positivo for igual a 4 positivo, a raiz quadrada do 16 negativo pode ser o 4 negativo. Só que, para isso funcionar, o 4 negativo elevado ao quadrado tem que ser igual a menos 16. Vamos ver se isso é verdade? Ó, vou escrever aqui. 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, né, o 4 negativo, vai ser igual a 4 negativo multiplicado
por ele mesmo 2 vezes. Por que 2? Por causa do índice aqui da raiz, tá? Então, se eu tenho o índice 2 da raiz, a potência aqui tem que ter expoente 2. Vamos fazer essa continha. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais. Então, ó, 4 negativo elevado ao quadrado não é igual a menos 16, mas sim 16 positivo, tá? Quando a gente tem uma raiz de um número negativo e o índice da raiz ele for par, nós não conseguimos definir esse resultado no conjunto dos números reais, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz, o radicando é negativo, o índice par não se define em R, que é o conjunto dos números reais, tá? Então, vamos lá para o exemplo da letra C. Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica do número 27. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 27? Esse número é o número 3. Por quê? 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3, 27. Então, 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 27. Fizemos a letra C. Na letra D, temos a raiz cúbica do número 27 negativo, tá? Existe essa raiz? Vamos ver? Vamos testar aqui, ó, menos 3 elevado ao cubo. Menos 3 elevado ao cubo ou elevado à terceira potência é igual a menos 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3, 27. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, a raiz cúbica de 27 negativo é 3 negativo. O que é que a gente pode concluir nessa observação? A nossa primeira observação é sobre radicandos negativos, tá? Então, eu vou escrever aqui para vocês. Então, ó, nossa primeira observação é sobre radicandos negativos. Quando o radicando, que é o número que fica ali dentro do radical, dentro da casinha, ele for negativo, eu tenho que prestar atenção no índice, tá? No índice do radical. Então, eu vou ter aqui, ó, duas possibilidades, tá? Para o índice. A primeira é o índice par. Quando o índice for par, que foi o caso da letra B, não se define raiz no conjunto dos números reais, tá? Então, ó. Agora, quando o índice ele for ímpar, a raiz ela existe e é uma raiz negativa, que foi o caso da nossa letra D. Radicando negativo, índice ímpar, a raiz existe em R e ela vai ser negativa. Vamos para a próxima observação. Vamos lá. A nossa segunda observação é quando o radicando ele for zero. Toda vez que o radicando for zero, independente do índice da sua raiz, o resultado vai ser sempre igual a zero. Lembrando que esse índice aqui da raiz, ele é um número natural maior do que 1. Então, se o índice aí for natural maior do que 1 e o radicando for zero, a sua raiz vai ser sempre igual a zero, tá? Vamos lá. A terceira aqui observação é quando o radicando for igual a 1. Quando o radicando ele for igual a 1, não importa o índice da raiz, né, de 2 em diante, a resposta vai ser sempre igual a 1. Pensando aqui, ó, nesse exemplo, qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 12 vezes, é igual a 1? É o número 1. 1 vezes 1 é igual a 1, vezes 1 vai ser igual a 1, e isso quantas vezes for necessário.
até se essa quantidade de vezes for um número muito alto, como 131. Se você colocar 1 e multiplicar por ele mesmo 131 vezes, o resultado vai ser 1. Então, essa observação aqui está mais do que justificada. Por fim, eu coloquei aqui uma quarta observação sobre o radicando menos 1, o radicando 1 negativo. Toda vez que o radicando for 1 negativo, a sua única preocupação vai ser analisar o índice do radical. Se o índice ele for um número ímpar, nesses três casos, ó, eu coloquei o índice 3, que é ímpar, o índice 5 e o índice 131, que são índices ímpares. Então, se eu tenho radical menos 1 e índice ímpar, o resultado aqui, ó, a raiz, vai ser sempre menos 1. Se no caso a sua raiz tiver o índice par e for a raiz do menos 1, aí você volta para a primeira observação, né? O radicando negativo, índice par, você não consegue definir raiz no conjunto dos números reais. Combinado? Bom, eu coloquei agora uma observação extra para vocês. São casos que você tem que ter o máximo de atenção para não errar. Então, vamos lá. Aqui na letra A pergunta é a seguinte. A raiz quadrada do número 81 negativo, ela é igual a menos raiz quadrada de 81? A notação, ou seja, a maneira que a gente escreve é bem parecida, né? A única diferença é que o menos aqui está acompanhando o radicando e nesse caso o sinalzinho de menos ele vem antes do radical, tá? Então vamos lá. Lembrando aqui da observação número 1, eu tenho uma raiz quadrada, né? Esse 2 aqui é o índice da minha raiz, ele não precisa aparecer, mas eu sei que é 2. A raiz quadrada de um radicando negativo. Ó, o radicando ele é negativo, essa raiz é par. Radicando negativo, raiz par, eu não consigo definir em R, tá? Não consigo aqui, ó, escrever uma raiz no conjunto dos números reais. Agora, eu tenho, ó, a raiz quadrada do número 81. Um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes seja igual a 81 é o número 9. 9 ao quadrado é igual a 81. Então, eu sei que a raiz quadrada do número 81 é igual a 9. Como eu tenho a negativa aqui, ó, dessa raiz, a resposta é menos 9. Então, para a pergunta, se a raiz quadrada de 81 negativo, ela é igual a menos raiz quadrada de 81, isso é falso. Ó, são diferentes, tá bom? Muita atenção. Vamos lá. Aqui na letra B, ó, eu tenho menos raiz quadrada do número 100. Qual é a raiz quadrada do número 100? A raiz quadrada do número 100 é 10. Por quê? 10 vezes 10 é igual a 100. 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Só que eu tenho aqui, ó, menos essa raiz. Então, a resposta vai ser menos 10. Por fim, na letra C, eu tenho menos a raiz cúbica de menos 8. Atenção! Eu vou ter menos a raiz cúbica de menos 8. Ó, radicando negativo, índice ímpar. Essa raiz, ela existe e é uma raiz negativa. Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 8 negativo? Esse número, ó, é o menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Isso a gente já viu, tá? Então, ó, menos a resposta aqui dessa raiz cúbica de 8 negativo é igual a menos 2. Então, eu tenho o menos da questão e o menos dessa resposta. Então, ó, o resultado final vai ser o 2, menos com menos, mais. Resposta da letra C, 2 positivo. E aí, gostou do vídeo? O que é que você está achando? Comenta aí, eu preciso saber. Ah, não esquece de se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhar com seus amigos. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!